Atenção, atenção, Sereto News chegando! Ufa, Vanderlei Luxemburgo respira, dá uma respirada, o Roger Guedes salvou o Luxemburgo, é isso mesmo. O Roger Guedes salvou o Luxa que estava com a corda pendurada no pescoço. Nesta terça-feira tem Corinthians e Universitário do Peru pela Sul-Americana, os meninos na Sul-Americana, os filhos do terrão, por falar em filhos do terrão, e o Gabriel Moscardo, hein? O que joga esse moleque é uma grandeza, o que joga esse menino é um espetáculo. Vou falar muito sobre o Gabriel Moscardo e sobre os meninos do terrão, sobre o Roger Guedes, sobre o Luxemburgo, sobre a vitória, um pouco mais sobre a vitória do Corinthians, sobre o Atlético Mineiro e sobre esse jogo do Corinthians contra o Universitário do Peru, agora pela Sul-Americana, o jogo contra o Universitário do Peru, agora no Sereto News, depois da vinheta, roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a sua inscrição aqui no canal do Sereto, ative o sininho para receber todas as notificações, inscreva-se porque é de graça, você não paga nada. Para ser o youtuber espectador aqui do canal do Sereto, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. É muito importante que você deixe o seu like, o seu joinha, a sua aprovação no vídeo e deixe o teu comentário, porque eu leio todos os comentários. A sua opinião tem vez. Aqui no canal do Sereto em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Corre lá agora mesmo, antecipe o teu FGTS agora mesmo com o pessoal da Mais Ágil. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado do canal para você conversar diretamente no WhatsApp com os atendentes ou com as atendentes da Mais Ágil. Fala que falei com o Carlos Sereto, tô precisando de dinheiro. Eles vão antecipar o teu FGTS em menos de 24 horas, Mais Ágil e aposta ganha. Você pode apostar nos jogos do Campeonato Brasileiro, você pode apostar nos jogos da Libertadores, você pode apostar nos jogos da Sul-Americana, tudo com aposta ganha. O patrocinador oficial do canal do Sereto, jogue o mesmo e ganhe mais. Ultra Odd, só no aposta ganha tem a maior odd no mercado. Compare e confira para você ver se eu não estou falando a verdade. A aposta ganha, aposte você também. E com o meu link, na primeira aposta, você ganha R$5 de bônus para continuar apostando. Aposte com moderação. Faça o cadastro e aproveite, tá bom? Ufa! Olha só, o Roger Guedes tirou a corda do pescoço do Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo estava com a corda no pescoço, né? E o povo, como tá com a corda no pescoço. Pois é, e o Roger Guedes sabia disso, que o Luxemburgo estava com a corda no pescoço. O Roger Guedes foi lá e tirou a corda do pescoço do Luxemburgo. Aliás, vamos falar um pouco mais sobre o Roger Guedes, porque o Roger Guedes, primeiro, ele é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, tem 6 gols no Campeonato Brasileiro, ele só perde para o Tiquinho Soares e para o Vitor Roque na tabela de artilheiros do Campeonato Brasileiro, está muito bem na tabela de artilheiros, fazia 7 jogos que ele não marcava gols no Corinthians, e ele quebrou esse jejum de gols, fazendo o gol, aliás, por sinal, um golaço, numa tabela, numa assistência do Yuri Alberto, um passe do Yuri Alberto, e o gol do Roger Guedes, um golaço do Roger Guedes, e o Roger Guedes, veja você, meus amigos, ele é responsável por 44% dos gols do Corinthians na temporada de 2023. São 19 gols que ele marcou em 37 jogos. Exatamente, 19 gols em 37 jogos. O Corinthians disputou justamente os 37 jogos e ele disputou os 37 jogos do Corinthians, não ficou de fora de nenhum jogo. Curioso isso. Ele quer fominha toda a vida, não passa a bola para ninguém, né? Ontem até que ele passou a bola para o Yuri Alberto, até que ele buscou o Yuri Alberto, os dois estavam mais próximos, estavam tentando a tabela, tal,
não sei se o Luxemburgo falou com os dois a respeito, mas os dois estavam tentando buscar a tabela. E deu certo no passe do Yuri Alberto para o Roger Guedes fazer o gol do Corinthians. E agora, curioso é que ele vai ficar de fora do próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia, porque vai ter que cumprir suspensão, tomou o terceiro cartão amarelo. O próximo jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro seria contra o Grêmio, mas é aquele jogo que o Corinthians vai disputar a Copa do Brasil no final de semana da rodada do Campeonato Brasileiro da semana que vem. O Corinthians vai jogar a Copa do Brasil contra o América. Então o jogo vai ser depois o jogo vai ser contra o Bahia, acho que só dia 22. Eu vou mostrar o calendário daqui a pouco aqui para você, e é o jogo que o Roger Guedes vai cumprir a suspensão. Mas ele é um jogador de fundamental importância. Ele é o principal jogador do Corinthians, sem dúvida alguma. Agora, aliás, deixa eu já mostrar o calendário para você ver como é que vai ser o calendário do Corinthians daqui para frente. O Corinthians que perdeu para o América na Copa do Brasil e ganhou do Atlético Mineiro 1-0, né? Ganhou do Atlético Mineiro 1-0, não 2-0. Ganhou 1-0 do Atlético Mineiro. Só tem um erro ali. Universitário do Peru, que foi o gol do Roger Guedes, justamente. Não foi 2-0, mas foi um gol que valeu por 2, né? Foi um gol que valeu por 2. Universitário do Peru, Corinthians joga nesta terça-feira contra o Universitário do Peru. Depois joga contra o América no final de semana, no sábado. Joga contra o Grêmio. Contra o Grêmio, ainda a data não está confirmada. Contra o Universitário do Peru, de novo pela Sul-Americana. Contra o Bahia, fora de casa, no dia 22 de julho. Então é justamente o jogo que o Roger Guedes vai cumprir suspensão. Então, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai jogar só no dia 22 de julho. E no dia 29 de julho joga contra o Vasco da Gama. São 2 jogos importantíssimos, contra o Bahia, contra o Vasco da Gama, porque o Corinthians pega 2 times que estão perto, que são concorrentes diretos na zona de rebaixamento. Por sinal, com a vitória do Corinthians e com a vitória do Santos sobre o Goiás, o Corinthians abriu 4 pontos da zona de rebaixamento. O Goiás tem 11 pontos na zona de rebaixamento, e o Corinthians tem 15 pontos, está fora da zona de rebaixamento, abriu 4 pontos desta zona maldita, que é esta zona de rebaixamento. Como eu disse, o Vanderlei Luxemburgo estava com a corda no pescoço. Se ele fosse derrotado para o Atlético Mineiro, se perdesse o jogo, o Luxemburgo seria demitido, né? E todos que cobrem o dia a dia do Corinthians, que sabem, conhecem de mais perto o Corinthians, sabem que o Luxemburgo seria demitido se ele perdesse o jogo para o Atlético Mineiro. Por mais que a diretoria desminta esta informação, mas se perdesse, a casa ia cair. E o próprio Luxemburgo sabia disso. Foi uma vitória, então, que dá um respiro para ele, dá uma tranquilidade para ele, pelo menos até o jogo da Copa do Brasil. Por que eu estou dizendo que pelo menos até o jogo da Copa do Brasil? Porque esse jogo contra a Sul-Americana não é prioridade do Corinthians. O Corinthians já deixou claro que vai disputar a Sul-Americana com o time reserva, com o time de garotos. Não é a prioridade do Corinthians neste momento. A prioridade do Corinthians é escapar da zona de rebaixamento e também brigar pelo título da Copa do Brasil. Vai ter que vencer de 2-0 o América no próximo final de semana para conseguir o título da Copa do Brasil. Nesse momento, com a vitória do Corinthians sobre o Atlético, o Luxemburgo tem 18 jogos, 5 vitórias apenas em 18 jogos, 4 empates e 9 derrotas. Melhorou um pouquinho o retrospecto, mas não melhorou tanto assim o retrospecto. Mas foi importante, teve o dedo dele, diretamente foi determinante, teve responsabilidade na vitória, escalou o time com 3 zagueiros, ele teve méritos na vitória, né? Escalou o time com 3 zagueiros, precisou dar uma resposta porque estava muito pressionado e deu a resposta nesse esquema com 3 zagueiros, do mesmo jeito que venceu a partida contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil com 3 zagueiros, repetiu o esquema e venceu novamente o Atlético Mineiro, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, 1-2-3, o Atlético é freguês, também com esquema de 3 zagueiros. Não foi apenas o Roger Guedes que salvou o Lucha. Outros jogadores foram importantes nesta vitória do Corinthians sobre o Atlético Mineiro. Eu quero destacar aqui o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não fez gols, mas ele deu assistência. O Yuri Alberto está cheio de amor, mostrando o coraçãozinho. Ele deu assistência
pro Roger Guedes, e veja você que foi a 7ª assistência dele na temporada. Muitas vezes o jogador não aparece, não faz gol, o centroavante tem que fazer gol, e é muito cobrado por isso, mas ele também deu assistência, e dando assistência, ele dá a 7ª assistência dele na temporada, e com isso o Yuri Alberto iguala o número do Fagner. O Fagner é o campeão em assistências, agora o Yuri Alberto também campeão em assistências na temporada. Quero destacar também o retorno do goleiro Cássio, né? O Cássio fez 2 defesaças, cara. O Cássio fez uma defesa importantíssima no primeiro tempo, fez uma defesa importantíssima no segundo tempo. Foi muito importante no jogo. Não fosse o Cássio, o Corinthians não teria vencido. E também foi um jogador importante que tirou a corda do pescoço do Vanderlei Luxemburgo. E quero destacar também o volante Moscardo, o filho do Terrão, apenas 17 anos. O garoto tá jogando muita bola, mas muita bola mesmo, ainda carequinha, porque passou pelo trote no Corinthians. Parece que joga no Corinthians há 400 anos, não sentiu o peso da camisa, tá muito bem no time do Corinthians. Foi o jogador que mais ganhou ações defensivas ontem no Corinthians, segundo as estatísticas. Ele ganhou 11 ações defensivas, 7 duelos ganhos e 4 chutes bloqueados. É o 3º jogo seguido dele como titular, o Moscardo, que renovou o contrato até 2027, ou pelo menos encaminhou a renovação do contrato até 2027. Sabe que me lembra o Moscardo? Me lembra o Zé Elias. O Zé Elias, quando em 93 foi o Mário Sérgio Pontes de Paiva, técnico do Corinthians, o Mário Sérgio, que hoje mora no céu, colocou o Zé Elias, pegou um garoto lá de 17 anos e botou o garoto para jogar. E tá acontecendo isso também. O Vanderlei Luxemburgo pegou o garoto, o Corinthians precisava de um volante, não tá buscando um volante no mercado, tá querendo contratar um volante de qualquer jeito. O que fez? Colocou o Moscardo para jogar, e o Moscardo tá dando muita conta do recado. Valeu, Moscardo, parabéns, porque tá jogando muita bola o Moscardo. E o Moscardo não deve jogar na terça-feira contra o Universitário, porque o Corinthians deve colocar um time totalmente reserva, e o Moscardo hoje é titular absoluto, né, o Moscardo ao lado do Fausto Vera. O time deve ser totalmente reserva e um time só de garotos. Garotos e alguns jogadores experientes, mesclado com alguns jogadores experientes. Eu vou colocar aí o time para você, no campinho, o possível time do Corinthians para pegar o Universitário do Peru já na terça-feira, né? Carlos Miguel, Rafael Ramos, Caetano, Murilo e o Bidu. O Rony, o Juliano e o Matheus Araújo. O Biro, o Felipe Augusto e o Wesley. No lugar do Murilo, pode entrar ali o Bruno Mendes, de repente. Pode entrar o Bruno Mendes. Tem o Pedro, que pode entrar no lugar do Wesley. Tem o Adson, que pode entrar também no lugar do Wesley. Ou no lugar do Biro, dependendo ali da preferência do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas deve ser esse time que vai enfrentar o Universitário do Peru na terça-feira pela Copa Sul-Americana. Os principais jogadores serão preservados para o jogo do próximo sábado contra o América. Inclusive o Renato Augusto, né? Porque o Renato Augusto jogou alguns minutos contra o Atlético, diz que não sentiu nenhuma dor. Fazia muito tempo que não sentia dores. O Renato Augusto está completamente recuperado de um edema na panturrilha, mas ele está sendo preservado mesmo e preparado mesmo. É para o jogo de sábado contra o América pela Copa do Brasil. O Corinthians precisa da virada e o Corinthians vai ter o Renato Augusto possivelmente como titular no jogo de sábado. Assim como deve ter possivelmente como titular no jogo de sábado, ou pelo menos à disposição no jogo de sábado, o Matias Rojas. O Corinthians está esperando para esta segunda-feira, finalmente, a regularização da documentação do jogador. Até agora, o jogador não foi regularizado, né? E o Corinthians esperava utilizá-lo contra o América. Aliás, esperava utilizá-lo contra o Atlético pelo Campeonato Brasileiro e não conseguiu utilizá-lo. Então, quem sabe, não utiliza o jogador.
alguns minutos na Copa Sul-Americana, pode ser que utilize o jogador alguns minutos na Copa Sul-Americana, mas vai utilizá-lo certamente no jogo de sábado contra o América. Aliás, o Matias Rojas tem participado dos treinamentos, evidentemente, e tem agradado demais ao técnico Vanderlei Luxemburgo. Para quem tem acompanhado os treinamentos, e os jornalistas não podem acompanhar os treinamentos, mas, segundo informações, o Matias Rojas está arrebentando nos treinamentos. Quero informar também a respeito do Luan. Além do Grêmio, através do Renato Gaúcho, o Sport também manifestou interesse na contratação do Luan. Só que o presidente do Sport disse que a primeira vez que tentou contratar o Luan não quis ir jogar no Sport. Então, que dessa vez o Sport tem um interesse, só que o Luan é que tem que manifestar o interesse em jogar no Sport. O Sport está com as portas abertas para que o Luan jogue no Sport, mas é o Sport que tem que mostrar o interesse em jogar no Sport. O Luan, é que tem que mostrar o interesse em jogar no Sport. Isso aí também está virando uma novela, mas, enfim, nos próximos dias pode acontecer uma conversa do Corinthians ou com o Grêmio ou com o Sport, deve acontecer uma conversa do Corinthians com o Luan, para ver se o Luan vai embora de uma vez e que tenha mais tranquilidade na vida dele e que o Corinthians também tenha tranquilidade na sua vida. É isso aí, gente. Vanderlei Luxemburgo tirou a corda do pescoço. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ó. O Armando Moraes. O Corinthians foi o que não vinha sendo competitivo. Ganhar ou perder são detalhes do jogo. É isso aí, mas tem que ser competitivo. Gostei. O Cássio Luiz de Oliveira. Quando os jogadores esquecem de querer derrubar o técnico e resolvem correr um pouco, aí a coisa pode dar certo. Será que os jogadores estavam querendo derrubar o técnico? Henrique Alves, com o Caetano no lugar do Gil e o Guilherme Biro no lugar do Fábio Santos, esse esquema seria muito melhor. Qual esquema? O de 3 zagueiros, né? O Denilson de Arruba, temos que sair de perto da zona de rebaixamento bem rápido, com evolução ou não. O importante são os 3 pontos. É isso aí, rapaziada. Os comentários aqui no canal do Cereto. E agora você deixa o seu comentário aqui no canal do Cereto, tá bom? Inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Seja membro do canal do Cereto, tá? Seja membro do canal do Cereto, porque você vai ter benefícios, você vai ter prioridades nas lives, você pode participar também do grupo de WhatsApp do canal do Cereto, e me segue nas redes sociais, @CarlosCereto, no Instagram, no TikTok, também no Twitter, no Kawaii. É isso aí, agora você sabe. Acabou a brincadeira, continue no canal, tchau!